Meus amigos, o impensável aconteceu. O meme se tornou realidade. O Astro GOT de fato se tornou GOT, meu parceiro. Vê se dá pra acreditar numa coisa dessa. Mas calma lá, o assunto é muito mais complexo e sensível do que parece. Então eu quero nesse vídeo aqui falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, pois é, muita gente fez piada, muita gente brincou, mas aconteceu. Astro GOT se tornou o jogo vencedor de jogo do ano. É agora. Tá nervoso. And the game of the year is Mito Negro. Astrobot. E isso dividiu a internet. Muita gente dizendo que o jogo não merecia, principalmente tendo em vista quem estava competindo com ele, que era o Black Myth Wukong, a DLC do Elden Ring e também a sequência de Final Fantasy VII. Mas, por outro lado, mesmo assim, tinha gente falando que o jogo sim merecia ter ganhado como jogo do ano, pelo fato de que o jogo trouxe ali uma inovação e não somente um jogo genérico como os outros. Bom, isso são os argumentos deles, não os meus. Olha, primeira coisa, o lançamento do Astro GOT por si só, desde o início, já foi uma parada meio conturbada. Eu sei que teve muita aprovação da maioria das pessoas, mas ainda assim foi conturbada na parte da crítica, porque a crítica simplesmente deu uma nota altíssima desse jogo. Ele tá com 94 de nota no Metacritic, meu parceiro. Isso é muita coisa mesmo. Pouquíssimos jogos da Sony chegaram a esse ponto. Na verdade, pouquíssimos jogos até da indústria chegaram a esse nível de nota. Não é uma coisa nada comum de acontecer. E justamente por isso, muita gente disse que esse jogo estava sendo superestimado pela indústria e que ele não merecia toda essa nota, apesar de ele ser um bom jogo, ele ser divertido e tudo mais. Eu pessoalmente acho que o argumento que essa galera utiliza para poder dizer que esse jogo não merece essa nota é geralmente um argumento meio precipitado e meio vago, porque geralmente o pessoal que diz isso tem aquele pensamento, tem aquela visão de que esse jogo, é um jogo muito simples, é um jogo pra criança e tudo mais, podem interpretar como um jogo bobinho, só pelo fato de ter uma estética, uma temática, sei lá, meio infantilizada, entre aspas, ou coisa do tipo. E com isso, eu acho que erroneamente as pessoas têm uma falsa impressão de que esse jogo é simples demais ao ponto de receber uma nota muito alta. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são as pessoas que aplaudem Mario aí à vontade, né? E diga-se de passagem, não tô aqui comparando o Astro GOT diretamente com Mario ou coisa do tipo, só tô fazendo uma correlação de temática, com aparência, com estética. Porque Mario, querendo ou não, ele tem uma estética que é mais simples, mas ainda assim é um jogo bonito, é um jogo agradável, é um ótimo jogo, muito bem feito. Todos os Marios, eu acho, ou quase todos pelo menos, tem notas altíssimas e é muito consagrado pela crítica e é muito louvado também pelo público. Mas eu tenho plena noção de que ele tá muito acima nesse aspecto do que o Astro GOT. Mas ainda assim, graças a esse selecionismo do público, por assim dizer, de alguma forma o pessoal não vê problema em ver nota alta no Mario, mas vê problema em ver nota alta em um Astro GOT da vida. E o segundo tipo de argumento que a galera costuma utilizar pra poder dizer que esse jogo não merece essa nota alta é aquela comparação que eu acho meio sem pé e sem cabeça com o que a gente tem no mercado. Eu sei que é quase que inevitável, de certa forma, a gente acabar não se deixando levar com as coisas que tá ao nosso redor, com os jogos que a gente vê, com os jogos graficulosos e etc e tal, mas ainda assim tem muita gente que, ao fazer análise desse jogo, ao ver a nota alta que esse jogo possui, infelizmente de forma errônea faz essa correlação, essa comparação com os outros jogos, sendo que quando você vai analisar uma determinada coisa, você tem que analisar aquela obra com a proposta que ela tem, e a partir do momento que a proposta do Astro GOT é ser um jogo de plataforma que é pra ser divertido, e ele consegue fazer isso com maestria, de uma forma muito competente, então na proposta que ele quis fornecer, ele conseguiu e muito bem. Mas, calma lá, se você tá achando que eu vou defender o fato dele ter ganhado como jogo do ano, não é isso que eu vou fazer aqui. Porque mesmo sabendo que ele é um jogo muito bom, que ele é muito competente, que cumpre muito bem o que promete, ainda assim, pelo menos na minha opinião, ele não merece ganhar de um Black Myth da vida, ou então de um Final Fantasy VII, ou dos outros jogos que estavam competindo. Mano, o próprio Black Myth, inclusive, na minha opinião pessoal, é o que deveria ter ganhado, tá ligado? Simplesmente a China veio do nada com um jogo com esse escopo, com esse nível de produção, com esse nível de detalhismo, com uma mitologia muito interessante, com uma gameplay muito vasta. É um jogo que, querendo ou não, por mais que se nota que ele tem influência de outros jogos, ainda assim ele consegue ser muito fora da curva, ele consegue ter a individualidade dele. E o fato dele ter conseguido expressar essa individualidade dele, essa originalidade através dele como jogo, em gameplay, etc., é algo que por si só, feito da forma que fez, sem dúvida nenhuma, merecia sim o GOT desse ano.
E o fato do Astro Bot ter ganhado como jogo do ano, eu acho que quem acaba sofrendo com isso de certa forma é a própria TGA, porque a TGA, ano após ano, vem perdendo a credibilidade no que se diz respeito aos jogos que são elegidos como o jogo do ano, né? Tem, por exemplo, aquela polêmica que teve com o Uncharted 4 e o Overwatch, que o Overwatch acabou ganhando, e muita gente não concorda com isso. Eu sou um desses. Também teve a polêmica em que Red Dead Redemption 2 competiu com God of War acabou ganhando, e muita gente também não concorda. Eu também sou um desses que não concorda. Eu acho que sem dúvida nenhuma Red Dead era pra ter ganhado, e agora mais uma vez acontece do Astro Bot ter ganhado como jogo do ano, quando visivelmente os outros jogos estavam sim, construtivamente falando, muito acima. À medida que o tempo vai avançando e os anos se passam, eu consigo perceber que a TGA nada mais é do que um evento elaborado por um cara rico que tem uma moral muito grande, ao ponto de adquirir patrocinadores para então fazer um evento daquele escopo. E por conta disso, a TGA acaba sendo o centro das premiações nesse aspecto, porque acaba roubando o holofote graças à magnitude do evento que eles conseguem criar. Um monte de veículo de comunicação tem a sua própria premiação individual. A TGA seria só mais um deles, mas, querendo ou não, o poder de influência que eles têm é muito grande, e por conta disso eles acabam tendo todo esse holofote mundial aí, ao ponto de ser considerado como o Oscar dos videogames. Mas que à medida do tempo avança, tendo eleições cada vez mais duvidosas, a descredibilidade só aumenta. Mas e aí, o que você acha? Você acha realmente que Astro Bot deveria ter ganhado como jogo do ano? Ou você acha que deveria ter sido outro jogo? E o que você acha da TGA? Comenta aí embaixo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição, porque faz toda a diferença. Valeu, falou e fui.